Se tem uma atividade extremamente importante que nós, como headhunters, ainda percebemos que os executivos de forma geral fazem muito mal, é conseguir planejar e acompanhar disciplinadamente um plano de carreira bem definido. No programa de hoje, nós vamos conhecer um dos melhores cases de planejamento de carreira com que tivemos contato nos últimos anos. E o nosso convidado para isso não poderia ser outra pessoa que não o próprio dono desse case, que é o Estênio Almeida, executivo sênior do setor de materiais de construção, com mais de 10 anos de atuação como diretor-geral de grandes empresas. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e nas principais plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria primeiramente dar as boas-vindas aqui ao Estênio, nosso convidado de honra. Como é que você está, Estênio? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Tudo jóia. Graças a Deus. Tudo bem. Tudo bem, Medeiros? Tudo certinho aí? Tudo certo também, viu? Olha só, o Estênio já tá um comunicador aqui, né, Rodrigo? Pois é, ele já triangulou. Ele te antecipou aqui, triangulou. Fez uma tabelinha aqui. Tô bem, tô super feliz de te conhecer, Estênio, né, de te receber aqui no programa. Quando o Maurício falou de ti, né, a gente não sabia que ia ser ainda melhor, né, bater esse papo, te conhecer, viu? Que bacana. Estamos animados aí com a conversa. Bom, antes da gente entrar no assunto, legal mencionar que esse podcast, esse programa, né, chega até vocês com oferecimento da The For Sales Company, que é uma holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras de vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas tem a For Sales, que é a consultoria de Executive Search do grupo, que hoje já é uma das maiores recrutadoras e selecionadoras de executivos de média e alta gestão de vendas e marketing da América Latina, e o Sales Jobs, que é o Media Tech do grupo, que tem revolucionado a forma como as grandes empresas recrutam alto volume de vagas de vendas e marketing de base de pirâmide, né? Uma tecnologia aí que a gente chega a fechar 50 vagas em 3, 4 dias, né? Então, bastante interessante. Muito bem. Agora sim, entrando no tema, Estênio, para a gente começar, conta um pouquinho para quem não conhece tua história, toda a história por trás do case de planejamento que a gente vai falar aqui hoje. E que resultado prático que você teve, né, com esse planejamento. Antes de mais nada, vale lembrar que meu nome é Estênio e eu tenho 54 anos, então eu faço parte, obviamente, da geração X, aquela geração que ficou exprimida aí entre os baby boomers e a geração Y, né? Então eu faço parte dessa geração, que é uma geração que conviveu com muitas crises, com inflação alta, com muitas mudanças. Então é uma geração que gosta mais de estabilidade. Portanto, eu, como parte dessa geração, eu fiquei 27 anos na mesma empresa, né? Em diversas posições, em diversas empresas do grupo, mas eu fiquei 27 anos, né? E o meu último posto, eu estava na Colômbia. Eu fui designado para a Colômbia e, como todo expatriado, tem uma vida muito boa, né? É algo muito bacana, você estar em outra cultura, você estar em outro momento, né? Mas eu estava naquele momento quando a pandemia começou. Eu cheguei 6 meses antes e a minha família chegou 6 meses depois, 1 mês antes da pandemia começar. E, portanto, a minha família ficou 9 meses dentro de um apartamento. Nós ficamos trancados, o aeroporto não funcionou por 9 meses, não tinha como se locomover para outras cidades, nós ficamos literalmente prisioneiros dentro de um apartamento por 9 meses. Tudo isso tem consequência, tal como teve consequência na vida de muitos brasileiros, de pessoas de todo o mundo, né? Em especial os meus filhos que tinham acabado de chegar, e para eles foi uma mudança drástica. Eles sofreram com tudo isso e
obviamente, o impacto sobre a saúde mental deles foi forte. Então, quando isso acontece, você começa a questionar, né? O que vale realmente na vida? Quanto custa a gente fazer o que a gente faz? E esse custa não é algo financeiro, né? Esse custa é quanto custa na vida da gente a gente fazer o que a gente faz e como a gente está fazendo. E a pergunta mais importante para mim, do ponto de vista de carreira, é se eu poderia fazer o que fazia, que eu gostava, de uma forma diferente. Então, esse é o pano de fundo da minha busca, né, desse novo reposicionamento no mercado e o que eu precisava, né? Então, eu fui atrás de tudo isso e hoje eu começo a colher esses primeiros frutos, né? Eu estou entrando agora para ser professor do IBMEC, eu faço planejamento estratégico em algumas empresas, eu faço treinamento de liderança, eu faço mentoria com executivos, eu faço mentoria também na Liret também, que é uma empresa de recolocação com executivos também. Portanto, eu me reposicionei, mas para isso eu tive que fazer um planejamento estratégico que eu já fazia para as empresas, mas eu nunca tinha pensado em fazer para a minha própria vida. Então, esse é o pano de fundo. Fantástico. Para seguir no pano de fundo ainda, Rodrigo Stênio, antes de a gente entrar na execução na concepção e execução do teu plano, Stênio, quanto desse movimento que tu fez foi por você estar há 27 anos numa mesma cultura, numa mesma empresa, e o quanto foi esse momento de pandemia, esse momento adverso que tu viveu com a tua família na Colômbia, né? Ou foi um misto dos dois? Como eu já fui CFO também, talvez seria fácil quantificar, dizer tantos por cento, né, foram disso, né? Mas eu creio que é um mix dos dois. Sem dúvida, quando você está há 27 anos, por mais que você tenha chegado no topo da carreira, né? Evidentemente, chega um momento na vida em que você quer buscar outras coisas. E eu acho que a pirâmide de Maslow, ela nos ajuda a explicar um pouco isso, não é? Porque necessidades básicas já estão aí devidamente ajustadas. A gente vai em busca de outras coisas, né? Do sentido da vida, né? Quando você passa já da meia-idade, depois dos 50, né? Você começa a questionar algumas coisas, né? E eu acho que essa crise também da meia-idade, juntamente com a própria pandemia que destampou, né, evidentemente, a panela de muitos nós, né, e a própria realidade da família me fez colocar e questionar a mim mesmo a respeito de como eu estava no mercado, né? Ou seja, não tinha nada a ver com a empresa, tinha a ver comigo, com o sentido de vida meu, né? Então, eu precisava responder a essas questões. E é preciso muita coragem, né, para fazer esses movimentos, né? Porque você construiu uma carreira muito bem sucedida, né? Você já estava há 10 anos como diretor-geral de grandes corporações, uma carreira altamente ascendente, né? E aí, sem dúvida. Sem dúvida. Eu diria que é uma dose de coragem, mas também é uma dose de preparação. Porque você pode ter coragem, mas você pode não ter preparação. E eu acho que quando você tem família, né, quando envolve outras pessoas pelas quais você é responsável, você tem que pensar exatamente o que você vai fazer e a consequência do que você vai fazer sobre os outros. Você não é um ser solitário. Você é um pai, você é um esposo, e, portanto, você precisa ser responsável também. Então, um planejamento era necessário. ESG da vida pessoal. Adorei. Muito bom. O Rodrigo Stênio, é interessante esse último comentário do Stênio, Rodrigo, porque, de fato, a falta de preparo das pessoas é que inibe elas a buscar uma transformação, né? Não só deste momento de carreira que o Stênio vive, mas acho que de profissionais de qualquer espectro ou momento de carreira e idade, né? Ele não consegue se preparar e aí ele quer se movimentar, né? Quer se transformar, mas por não ter preparo, não ter um planejamento, ele não consegue
achar a coragem ali para fazer um movimento, né? Eu não vou pedir desligamento agora, porque se eu pedir desligamento agora, o que eu faço? Ou tem excesso de coragem e pouco planejamento, ou muito planejamento e falta de coragem. Tem a turma com o coração no bico da esteira, é verdade. Como achar esse ponto de equilíbrio aí, Stênio, entre conseguir ter a coragem de olhar para dentro, diagnosticar que você quer fazer outra coisa, apesar de você ter feito aquilo 25 anos, 30 anos, ter essa coragem de olhar para dentro, de fazer um diagnóstico, de decidir por um outro caminho, e ao mesmo tempo conseguir fazer esse planejamento coerente, pensando que você passou 30 anos sem pensar num outro caminho, provavelmente, ou sem olhar de uma forma sistêmica como que seria uma transição de carreira, né? Você, pelo que você mencionou, a situação foi uma catarse ali, né? Foi quase catársica, né? Como que equilibrar essas duas coisas? Coragem suficiente com planejamento suficiente? Eu acho que, como eu vi um pouco de ter sido CFO, de ter sido CEO, planejamento sempre era algo parte da minha vida. Eu sempre fiz o planejamento estratégico das empresas, né? Eu sempre participei de tudo isso mesmo antes, né? Agora, outra coisa é que, às vezes, a gente não faz isso para a própria vida, né? Como é que a gente planeja os próximos anos da vida da gente? Né? A nossa vida é o maior valor que nós temos. Então, o desafio para mim, em meio a essa situação, porque você se percebe, todo ser humano se percebe. Talvez ele não sabe dar nomes para isso, mas os sentimentos estão aqui, por vezes a angústia está aqui dentro, por vezes o desejo do novo está aqui dentro, mas às vezes falta condições de dar nomes para tudo isso. E eu chamo isso dessa arte de conhecer a si mesmo, de conseguir ler os nossos sentimentos, de perceber os pensamentos, perceber as coisas que te dão prazer, as coisas que não te dão prazer, e ter a capacidade de dar nomes para isso. Então, eu diria que no mundo corporativo, não são todas as pessoas que têm essa coragem de falar de si, de pensar a respeito de si mesmo. A gente pode falar a respeito do outro, a gente pode falar a respeito da empresa, dos planos da empresa, mas nas rodas de conversa, essa capacidade de falar de coisas profundas, e aí eu digo de si, não é para qualquer um. Então, eu acho que eu tive a graça, a alegria de poder ter feito terapia durante 5 anos. Eu tive a bênção de ter uma esposa que é psicóloga e que me faz perguntas profundas. E que, às vezes, eu tenho que respondê-las, não para ela, mas para mim mesmo. Então, essa caminhada com pessoas, ela nos ajuda, né? Agora, a coragem para fazer tudo isso, às vezes, ela precisa vir de fatores que, às vezes, são externos. No meu caso, foram fatores externos. Eu estava lá, estava bem, fui porque houve um merger de 4 negócios, eu era um do CEO de um dos negócios, e, portanto, o espaço que tinha para mim era lá, não era no Brasil. Mas, no meio do caminho, tinha uma pedra, e tinha uma pedra no meio do caminho, né, que era a pandemia. Uhum. E como consequência de tudo isso, tinha minha família e meus filhos, pela qual eu os amo profundamente. Uhum. Então, o pano de fundo, a coragem, foi ver meus filhos da maneira como eles estavam e que eles precisavam de estabilidade. Uhum. Então, o pano de fundo, o que me remeteu e que me deu coragem foi olhar para os meus filhos e ver que eles precisavam da minha presença, eles precisavam dos avós, eles precisavam de estabilidade. Uhum. Então, eu acho que esse foi o motor da decisão. Fantástico. Bom, vamos entrar na parte do planejamento, que eu acho que essa... Eu só queria falar uma coisa antes aqui, Lewis, porque esse teu ponto que você trouxe, eu achei brilhante, porque ele é uma verdade oculta no mundo corporativo.
e que, inclusive, uma das empresas do grupo da Force Sales Company chama Sales Careers, né, que é uma aceleradora de carreira, e a gente tem um programa de aceleração de carreira que tem lá os 7 passos para acelerar a carreira. E você sabe que a principal componente desse curso é a inteligência emocional. E o principal componente da inteligência emocional é o autoconhecimento. E é muito interessante, né, porque você está falando uma coisa que parece que a gente é uma voz solitária no mundo corporativo quando a gente fala disso nesse programa de aceleração de carreira. Mas se você for estudar os maiores empreendedores da atualidade e os maiores pensadores da história da humanidade, são pessoas que tinham um diário, né? O Elon Musk tem um diário, o Steve Jobs tinha um diário, o Bill Gates tem um diário. Quem que faz terapia? O Tim Cook faz terapia, o Jeff Bezos faz terapia, a Luiza Helena Trajano faz terapia, o Abílio Diniz faz terapia. Então, a gente tem um preconceito muito grande no mundo corporativo, que ele é completamente inverso à necessidade e à realidade dos grandes nomes do mundo corporativo. Então, e a gente fala isso nesse curso, né? É um programa de aceleração, e a gente fala, esses nomes que eu estou falando estão dentro de uma das aulas lá, que a gente fala da importância do autoconhecimento e como se conhecer, né? Que a gente fala que tem 2 formas de se conhecer, que é o autodiagnóstico e ferramentas exógenas, né? Que é a terapia, são recursos de fora que você usa para fazer o processo de mergulhar para dentro, né? Mas só breve parênteses aqui, mas você quer comentar alguma coisa disso? Interessante que essas pessoas que você trouxe, eles estão dizendo para nós, eu não sou super-herói, eu não me basto, eu preciso do outro, e o outro tem importância para me ajudar a perceber quem eu sou. Portanto, os CEOs não precisam ser super-heróis, os C-levels não precisam ser super-heróis, porque, de fato, eles não existem. Nós somos pessoas. Perfeito. Não, que bom que você está falando disso aqui, acho que talvez ajude muita gente, né, porque é um assunto muito estrutural na vida das pessoas, né, nossas vidas, e é algo que é pouco falado, né. Mas, desculpa, Lil, você ia dar seguimento aqui, né? Isso, eu acho que depois desse ótimo preâmbulo, né, e conceitualização aí, especialmente do momento do Stênio, né, Stênio, aquilo que te moveu, né? Vamos entrar no prático, né? Uma vez que você tomou consciência disso, que você precisava fazer uma transição, né? Como é que tu criou o teu planejamento? Qual foi o teu passo a passo? Legal. Eu tinha lido o livro do Simon Sinek, né? E eu gosto muito dele porque, na verdade, ele diferencia o que, como e porquê, né? Isso a respeito dos níveis de comunicação das empresas, mas também dos indivíduos, né? E o porquê que ele aborda é o motivo ou o propósito, ou seja, é a dor que, de alguma forma, a empresa ou cada um de nós sana nesse mundo, né? Ou seja, é isso que está por trás, né, do que a gente faz, ou seja, esse motivo, esse propósito, né, que ele chamou, e que, na verdade, o Viktor Frankl, né, ele, que era um psiquiatra austríaco, né, ele sobreviveu aí no campo de concentração durante a Segunda Guerra, e ele escreveu um livro que eu indico, que é Em Busca do Sentido, né, e ele fala aí a importância da busca do sentido de vida, a busca do significado. E o significado, por mais que a gente imagina, não é uma coisa só para quem está lá na pirâmide, né, em busca do significado na pirâmide de Maslow, né? Esse significado serve para todo mundo, para todas as pessoas de todas as classes, né? E a gente precisa responder a esse significado, né? E nós, como seres humanos, nós temos uma capacidade de escolha, mesmo nas situações difíceis. O Viktor Frankl, ele teve essa capacidade de escolha porque ele estava num campo de concentração, então ele tinha que escolher como é que ele queria viver, como ele queria dar sentido à vida dele, né? E também como ele podia superar o sofrimento. Ele dizia que o sofrimento pode ser transformado em algo positivo, óbvio, se ele for usado para encontrar significado e propósito na vida.
E também ele dizia dessa importância da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e por encontrarmos significado em nossas vidas. Então, quando eu volto aí para o Simon Sinek, ou seja, responder esse porquê, qual é o meu propósito de vida, o meu sentido de vida, foi a primeira pergunta que eu fiz. Depois, como é que eu vou fazer isso? Ou seja, qual é o método, qual é a técnica, qual é a tecnologia, o processo utilizado para a gente oferecer, né, o que a gente vai oferecer como produto, né? E no final o que eu vou oferecer como produto. Ou seja, eu sabendo qual é o meu propósito, eu sabendo como, né, que método que eu vou utilizar, aí sim eu posso definir o quê. Esse o quê, para mim, ele veio traduzido, na verdade, em forma de um planejamento estratégico, onde eu respondi essas perguntas, onde eu defini o que eu chamo de macro-ações, ou macro-pilares, e que, por trás disso, também tem um business plan. Por que tem um business plan? Por uma razão muito simples. Eu era CEO. Eu estou entrando num novo mercado. Eu sou um entrante. Como entrante, eu não entro dentro do mesmo ganho que eu tinha. Eu tenho um ramp-up. E nesse caminho que é o ramp-up, eu tenho investimentos. Eu preciso investir. Eu estou fazendo um mestrado. Eu precisei me formar como mentor. Eu estou fazendo outras formações. Ou seja, para eu me posicionar nesse mercado, eu preciso de formação. Mas a minha família também precisa continuar existindo. Portanto, um planejamento financeiro de vários anos, de 2, 3 anos, ele é necessário. Para quê? Para que contemple a realidade da tua família, que muitas vezes precisa ser ajustada, precisa ter eficiência dos gastos, precisa ter receitas também. De onde vão vir essas receitas? Então, você tem um ramp-up de receitas, mas você também precisa ter um mínimo de sobra que você guardou ao longo do tempo para você investir nisso, para te suportar ao longo de todo esse tempo. Então, esse business plan é necessário, acompanhado dessas ações estratégicas que você precisa tomar para você entrar nesse mercado. Veja que, depois de um ano, eu estou entrando para ser professor do IBMEC. Depois de um ano. E, para isso, eu precisei entrar como mestrando para poder fazer isso. Então, mas também você só faz isso, os caminhos, ele é através da sua rede de relacionamento. E quando você passa 27 anos numa empresa, às vezes você não se dá conta que você tem uma rede de relacionamento pequena. Então, você precisa remir o tempo. Você precisa remir o tempo e ter uma rede de relacionamentos que vai te abrir portas para isso. E, Stênio, só fazendo um parênteses num ponto bem legal que você trouxe, que é o livro do Viktor Frankl, né? Que tem tudo a ver com planejamento de carreira, porque a conclusão que ele chegou, né, no campo de concentração, que inclusive o livro dele foi quase que uma biografia sobre o período que ele passou, né, lá, e depois ele virou objeto de estudo, e tem correntes de psicologia e de filosofia que são respaldadas no livro dele, inclusive. A logoterapia. E a conclusão que ele chegou, fazendo um diagnóstico de quem sobrevivia ou não ao campo de concentração, que é o grande ápice do livro, né, quando ele chega nessa conclusão de quem as pessoas que conseguiam sair do campo eram aquelas que tinham um motivo para conseguir viver, tinha um motivo para sair dali. Uhum. Quem não tinha um motivo, por alguma situação, ela se colocava numa situação que ela ia ser morta, ou ela não ia conseguir comer o suficiente, ou ela se colocava em vulnerabilidade, ela se sentia menos do que a situação, menor do que a situação, não se sentia no comando do desfecho daquela situação. Então ele fez essa analogia, essa conclusão de que no final do dia é um livro sobre
propósito e determinação, a importância do propósito e da determinação para o resultado da nossa vida, né? Como um todo. Né? Eu acho que o Simon Sinek, ele bebeu muito dessa água do Viktor Frankl, né? Quando você olha o porquê, tem muito a ver com o sentido da vida, e eu acho que justamente o Simon, ele conseguiu trazer isso para o mundo corporativo, né? Que o Viktor Frankl tinha colocado isso para nós como indivíduos, né? Mas eu acho que hoje a gente precisa resgatar isso para nós como indivíduos e as nossas carreiras também, né? Por quê? Qual é o teu propósito? O que dá sentido à tua existência? O que justifica, inclusive, você que adora comer uma carne que destrói a camada de ozônio, você que ama andar de carro para cima e para baixo, como nós, os humanos, o que justifica manter você aqui nesse mundo? Por que vale a pena manter você aqui nesse mundo, neste momento? Bacana, é uma pergunta importante. Para ver se eu acompanhar o conceito do teu planejamento. Primeiro você entendeu os seus propósitos, né? Aquilo no qual você se identificava nesse momento da tua vida, tá? E tu se inspirou nesses dois escritores para isso, né? Feito isso, né, tu traçou um direcionamento. Bom, o meu propósito está provavelmente em ensinar, em compartilhar conhecimento, né? E aí tu viu na consultoria e em dar aulas, né, um meio para isso, né, para atingir esse propósito, né? Esse é o quê? O quê? Perfeito. E aí eu acho que tenho a preparação para isso, que foi, bom, eu preciso fazer uma transição disso. Eu sou um CEO, naturalmente eu tenho uma baita remuneração aqui, que sustenta a minha família. Eu preciso que isso continue sendo verdade, ou seja, preciso continuar sustentando a minha família, logo eu preciso trabalhar um plano de negócios, porque ele vai contemplar não só esse propósito, essa preparação financeira, mas também, como você bem definiu, é um novo negócio, né? Você está empreendendo na tua vida. Né? Eu sou o negócio. Sim. Né? Então, eu preciso cuidar desse negócio que sou eu. E eu preciso bem planejar isso, né? Porque assim como eu vendia, digamos assim, entre aspas, a minha mão de obra lá onde eu trabalhava, eu também vou vender esse corpinho que me leva para cá e para lá, né? É ele quem vai dar sustentação, tudo isso, e a minha capacidade de fazer algumas coisas e de entregar os meus entregáveis, é isso que vai garantir. Perfeito. Por onde seguimos, Lewis? Para a gente conseguir orientar as pessoas que estão nos acompanhando a tirar o máximo de insight aqui para a carreira delas, né? Eu gostei do esqueleto que o Stênio criou, né? Primeiro ele atingiu um nível de compreensão daquilo que ele desejava para aquele momento, para o momento da vida dele, né? Compreendeu isso de uma forma clara, né? Depois ele entendeu quais seriam as possibilidades, né? O que, como ele bem definiu, né? Como que eu vou atingir esse meu propósito. E aí ele se preparou para isso, ele entendeu que ele era um novo empreendimento, né? Ele estava empreendendo na vida dele, né? E por um empreendimento ele desenhou um business plan, né? Agora o ponto que a gente poderia seguir... Tem 3 camadas, né? Tem o planejamento estratégico, o business plan, né? O gastos e investimentos versus financiamento, e a implementação do plano em si, né? É isso. Então são 3 etapas aí, né? É isso aí, são 3 etapas. Talvez a gente falar de cada uma, não sei, desculpa, acho que te interrompi. Não. A gente estava pensando junto. Conta um pouquinho desse planejamento estratégico, então. Bom, essa é a parte que a gente mais falou, que foi a definição do porquê, né? Mas ele não falou tanto do como e nem do o que das ações. Conta um pouco de como que você desdobrou o porquê, o teu propósito, tangibilizou ele no plano, né? Tá. Uma das coisas que me fez entender um pouco mais o meu propósito foi um dia que eu estava navegando na minha página do LinkedIn. E aí eu fui olhar o que as pessoas escreviam a meu respeito. Quando você pede para a pessoa lá no LinkedIn, escreva, né, por favor, alguma coisa sobre mim, eu fui ver tudo que as pessoas escreviam sobre mim tinha a ver com a maneira como eu os liderei, a maneira como eu os ajudei a pensar os planos, tá certo? E a maneira como eu, de alguma forma, os ajudei a chegar um pouco mais maduros, a serem profissionais e pessoas maduras. Então, essas coisas me chamaram a atenção.
Portanto, o meu propósito tem a ver com isso. Existe uma dor no mundo. Novas gerações muito bem qualificadas estão chegando no mercado de trabalho, mas não necessariamente sem cicatrizes, mas sem cicatrizes. Porém, nós que somos dessa velha geração, ou dessa geração anterior, temos cicatrizes. A gente tem histórias para contar, né? A gente vem de recessão, a gente vem de crises e mais crises. Portanto, a gente pode ser referência para essas pessoas, né? E aí, tudo que eu aprendi, eu posso ensinar. Eu sempre gostei de ensinar, de alguma forma. Eu sempre tive esse tom professoral, de alguma forma, também. Eu sempre procurava ver, que lição que a gente tem para aprender aqui? Ó, isso aqui, construímos o business plan, erramos aqui, vamos ver o que a gente aprende para a gente não repetir os erros. Então, de alguma forma, eu sempre tive isso na minha vida. Portanto, o porquê estava definido, eu precisava definir o como. O como são essas formas, né? Então, é através da academia, é através do mundo da academia corporativa. Quais são esses recursos que eu vou utilizar? E depois, o quê? O quê eu posso fazer tudo isso através da mentoria. Então, eu sou coach formado, mas eu acho que eu sou um mentor melhor do que coach. Outras pessoas podem ser coach melhor do que mentor, mas eu acho que o meu estilo é um estilo de mentor, porque eu não consigo olhar a pessoa do outro lado e não dar uma sugestão, não dar uma ideia, dizendo, olha, eu, no seu lugar, talvez eu faria isso. Ou, por que você não pensa dessa forma? O que você acha? Não é? Então, para mim, mentoria caiu melhor, e eu tenho experiência. 2, eu também posso fazer, de alguma forma, formações de líderes, porque eu liderei, eu vi muitos líderes, mas eu também estudei sobre liderança. Então, eu tenho tanto o conhecimento prático de quem lidera, como também esse teórico. Então, a junção dessas duas coisas me dá uma fala com propriedade para essas pessoas. E eu aprendi que eu também sei falar o coração das pessoas. Então, juntando essas 3 coisas, eu posso dar formação de liderança. Então, eu venho fazendo isso, dando formação de liderança. E depois, eu também posso trabalhar ajudando as empresas a fazerem planejamento estratégico. E até as pessoas também fazerem o planejamento estratégico de suas vidas. Então, isso é o quê? Mas, para isso tudo, eu preciso de preparo para fazer isso. Eu não vou fazer mentoria se eu não sei navegar pelo mundo da mentoria, né? Eu preciso me preparar mais para poder ensinar sobre liderança. Então, preciso voltar para a sala de aula também. Então, isso startou uma série de necessidades, que é como se fossem os CAPEX das empresas. As empresas não têm um CAPEX dela, que vão fazer com que tenham uma fábrica, máquinas, equipamentos para gerar produto. Então, o que vai me ajudar a gerar produto é fruto desse conhecimento que eu preciso adquirir, conhecimento prático. Agora, tudo isso precisa ser pago. E aí entra o business plan. Uhum. Legal. Perfeito. E como que foi o desdobramento no business plan? O business plan é um business plan de 3 anos. E, obviamente, que você tem, como todo business plan, você tem todas as despesas, o CAPEX, e você tem que ter a fonte de financiamento. Essa fonte de financiamento, ela pode vir de duas formas. A primeira forma é o que você acumulou, que você está disposto a usar, que eu chamo isso até de investimento, porque eu estou investindo. E o segundo é fruto desse trabalho que você começa, você tem esse ramp-up. E um terceiro elemento também é essa capacidade de ajustar o seu budget. Porque despesa é como unha. Você cortou hoje, amanhã você precisa cortar. Despesa é como capim. Você cortou hoje, amanhã você tem que cortar. Na empresa de vocês é assim. E na vida das famílias é assim. Você precisa renegociar preços. Você precisa renegociar contratos.
Então, agir dessa forma, envolver a família, né, dá inclusive para as crianças essa capacidade de entender que dinheiro não nasce no pé. Você tem que plantar para você colher, e esse dinheiro tem um custo. Já vi que teve gente que reduziu, que perdeu a mesada, ou que teve não a mesada reduzida. Não, mas não necessariamente perder a mesada, mas eles tiveram que fazer mais do que faziam. Qual que é a idade dos seus filhos? Um tem 15 e outro tem 13. Ah, legal. Perfeito. Maravilha. E aí fala um pouco dessa implantação do plano, né? Você falou que tem um plano de 3 anos, né? Você fez todo esse mapeamento de investimento, né? De CAPEX, né? De custo, negociar custo, né? Fazer todo esse trabalho de gerir. E aí talvez tenha uma lição aí dentro disso. É gerir a tua transição. Porque a gente vê, quando a gente fala de recolocação, a gente vê muita gente reclamando, né, que está desempregado, e daí ele fala assim, puxa, mas é horrível não ficar sem fazer nada. Cara, como assim ficar sem fazer nada, cara? Se você está desempregado, teu trabalho é achar emprego, cara. Como, não tem... Esse é o grande trabalho. Então, assim, você não tem um plano para se recolocar, você está esperando alguém te ligar para... Então, eu acho que tem uma grande lição aí, porque você veja a diferença que tem entre alguém que se apropria da sua história. Cara, isso aqui é meu, eu vou contar, eu decidi isso, eu vou chegar lá e eu vou planejar um jeito de chegar lá. E a pessoa que se coloca num papel de coadjuvante da história, né? Então eu tô aqui, tô desempregado, ou tô querendo mudar de carreira e tô aqui boiando, chegue até mim a oportunidade de carreira do meu sonho, né? Então acho que já tem uma grande lição aqui, né, que você pega uma história de sucesso como a tua, né, Stênio, você já vê por que você chegou onde você chegou, mesmo antes de fazer a transição, né, que você está construindo uma nova história de sucesso. Isso. Depois de ter feito uma grande história de sucesso, que acho que talvez um dos ingredientes é se apropriar da coisa, né. E aí entra dentro desse plano de implementação. Conta um pouco, bom, você já falou de algumas coisas, né, do curso de mentoria, do mestrado. Fala um pouco de ajuste de plano com o avião em voo, né? Conta um pouco de quais foram os percalços que você teve até agora nessa transição. Os percalços obviamente, quando você pensar, mesmo sendo pós-graduado e tendo essa experiência incrível, né? Eu posso dar aula numa universidade, em MBA, e às vezes você vai ver que a realidade não é bem assim, ou que você precisa ter uma rede de relacionamento que te ajude a estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, esse é uma parte do ajuste. Você que ficou 27 anos numa mesma corporação e que não cuidou da rede de relacionamentos, você vai ter que remir o tempo. Então, você vai ter que construir rede de relacionamentos. Olha, eu construí rede de relacionamento. Primeiro, eu diria que assim, eu já era de alguma forma ativo no LinkedIn. Sempre fui ativo, né? Mesmo sendo CEO, ali eu elegi que aquela era a rede social que eu ia conversar, primeiro com arquitetos, com engenheiros, com pessoas que estavam nesse mundo, né, onde eu estava, né? Mas eu precisava ampliar para CEOs, eu precisava ampliar para gente que falava de estratégia, então eu comecei a fazer isso. Segundo, participar de fóruns. Você precisa participar de fóruns. Você precisa, às vezes, inclusive, até como forma de devolver para a sociedade, dar palestras em um ou outro lugar. Já fui dar palestra até em igrejas, falando sobre coisas importantes da vida. Quanto me custou? Na verdade, eu mais recebi do que dei. Então, isso, é você sair da sua bolha. Porque se você ficar na sua bolha, a sua dor vai ser grande. Quando você sai, quando você se doa, quando você se dá, você percebe que você é capaz de fazer isso e você cria essa empatia para com as pessoas. E, de alguma forma, as pessoas começam a ver tudo isso. Então, você precisa sair do seu lugar, da sua zona de conforto. Perfeito. Legal.
Estênio, o que você aprendeu nesse momento, desse teu momento de transição, né? Em toda essa reflexão toda e nesses aprendizados que tu fez, né? Nesse preparo que tu tá tendo, né? E que teria sido oportuno para você antes da tua carreira? Eu acho que eu aprendi que eu posso recomeçar do zero. Que eu tenho dentro de mim todas as condições que me foram dadas para eu começar do zero, seja lá o que for. Eu não lhes contei, mas eu sou o 15º filho. Meu Deus! Caramba. Minha família veio da Bahia para cá. de 15. De 15. Cara. Minha família veio da Bahia para São Paulo. Mas então você não entra no conceito de que o caçula é mimado, porque depois de Dedé... Sou caçula. E não é mimado, porque, poxa, 15 filhos... Eu comecei a trabalhar com 12 anos na feira, vendendo laranja. Com 14 eu fui office boy. A minha primeira semana como office boy, o trabalho mais importante que eu fiz, me deram uma caixa pesada, assim, para eu levar no centro da cidade para uma pessoa que não existia, no endereço que não existia. E quando eu voltei, porque não tinha telefone, estavam todos rindo na sala de mim, e quando abriu, era uma pérola de paralelepípedo, ou seja, como é que seria o nome disso nos dias de hoje? Bullying. Foi teu batismo, foi meu batismo profissional. Entendeu? O legal é que eu fiz isso com outros depois. A vida, o mundo dá voltas. Um dia você é a pessoa alvo do bullying, outro você está fazendo bullying. Essa então, é a essência do trote. Então, só para recapitular, eu já tinha dentro de mim toda essa capacidade de começar do zero. Eu já fui provado. Eu precisava relembrar a mim mesmo a respeito dessas coisas. Muito interessante, muito interessante. É sempre muito... Bom, eu sou suspeito para falar, porque quando eu escolhi trabalhar como headhunter foi exatamente por causa das biografias, né? Que eu sou um leitor contumaz de biografias, né? Adoro, é meu estilo de livro preferido. Então, esse tipo de conversa para mim é sempre um MBA, porque eu me inspiro muito nessas histórias, né? Eu acho que a vida ela é muito curta para a gente deixar para amanhã as coisas que a gente quer fazer, né? Não ter coragem de tomar as decisões, tomar os remédios amargos, né? Ser feliz, né? Buscar ser cada vez mais feliz, né? Acho que é um compromisso que às vezes a gente não assume, né? A gente assume o compromisso de entregar resultado para a empresa, a gente assume o compromisso de ser um bom pai, mas de ser feliz, né? E quando você fala em transição de carreira, né? Você está falando um compromisso de ser feliz, né? Porque você já tinha N coisas para trás, né? N conquistas, uma condição financeira, uma família. Então, quando você toma essa decisão, automaticamente é uma decisão de aumentar a felicidade, aumentar o equilíbrio, a satisfação, né? Então, para mim é sempre muito, muito legal. Mas eu queria deixar a última pergunta para o Lewis aqui, para a gente fechar nossa conversa com um raciocínio, poder entregar alguma coisa para quem está nos acompanhando, além do que já foi dito aqui. O que você acha que falta, cereja do bolo aqui, para a gente encerrar o episódio de hoje, Lewis? Naturalmente, Estênio, profissionais que estão na mesma idade ou na mesma geração que você vão se identificar muito com o teu case, tá? Enfim, anos numa mesma empresa, né? Um momento de vida onde filhos, né, pesam bastante no bem-estar, né? Enfim, então naturalmente essas pessoas vão se conectar, né? Mas pensando em outras gerações, né, que certamente você vai se conectar aí na tua jornada de consultor, de mentor, né? Gerações abaixo a de você, né? Como que você, o que você traria para essa pessoa que nesse momento pensa numa transição de carreira, né? Que quer mudar de alguma forma, né? Mas enfim, talvez não tivesse as mesmas condições, não tem as mesmas condições financeiras que ti, né? Ou as mesmas condições de rede, de suporte que ti, né? O que você traria para elas nesse sentido? Eu acho que para as gerações mais novas isso é mais fácil, porque evidentemente você falar para as novas gerações para ficar 27 anos no mesmo grupo, elas não vão ficar. Então essas novas gerações, naturalmente, elas vão ter várias profissões ao longo da vida, elas vão passar em muitas empresas
Então, essa capacidade de fazer isso é mais fácil. É mais difícil da minha geração X para os baby boomers. Eu acho que daí para trás é um pouco mais difícil, porque segurança para nós é uma coisa importante. Tá certo? Então, agora a gente está entrando num momento de mundo um pouco estranho, né? Porque se você pegar uma fotografia dos últimos... Brasil, tá? Vamos falar de Brasil. Mas se você pegar uma fotografia de Brasil dos últimos 7 anos, foi um período dramático da história, né? Para quem entrou no mercado há 7 anos atrás, vamos pensar alguém de 20 anos, que entrou, sim, 18, 20, que entrou há 7 anos atrás. Ele passou por uma situação assim bizarra, né? O taxa de desemprego na base da pirâmide, 25% no Brasil, 30% no Brasil. Então, acho que tem... desculpa até fazer um parênteses aqui em cima te interrompi, mas esses dias eu estava pensando nisso, né? Qual vai ser o saldo disso para a carreira dessa galera que entrou no mercado há 7 anos atrás e pegou tudo, pegou Covid, pegou a guerra na Ucrânia, pegou... crise de economia no Brasil, impeachment da Dilma, Wesley Day, greve dos caminhoneiros, né? Pegou todos esses trancos e barrancos. 7-1. Né? 7-1. Não deixa de ser um momento histórico para o Brasil. Né? Mas eu concordo com o Stênio, tá? Eu acho que talvez não me fiz entender bem. Eu concordo com o Stênio que a característica da carreira da geração nova, ela é por natureza plural, né? Não é singular, né? Então fica mais fácil você fazer uma transição, você vai testar mais coisa, você vai é mais fácil virar página, né? Quando você tem uma carreira mais linear, que era por característica a carreira da geração X, dos baby boomers, essa transição, pouquíssimos fizeram, né, Stênio? Basta dizer isso, pouquíssimos, né? Mas o desafio para as novas gerações é espera, tenha paciência, não é? Para nascer dura 9 meses. Às vezes a gente precisa respeitar o curso das coisas. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, para uma geração como a minha, você precisa apressar. Para as novas gerações, você precisa ensinar que as coisas têm o seu tempo também, e a gente precisa aprender a respeitar esse tempo. Então, o que uma geração precisa é diferente da outra geração, e a minha geração precisa disso. Né? Vamos, precisa se reinventar, cara. Você falar para a nova geração, isso é chovendo molhado. Uhum. Não, genial. Adorei o insight que você trouxe. E, de fato, a gente percebe muito isso, né? Entrevistando pessoas de diferentes idades, né? Quando a gente pega essa fatia das pessoas aí de 18 a 20 e tantos anos, tem um descompasso, elas acham que as coisas vão acontecer 3 vezes mais rápido do que, de fato, acontecem. E tem que acontecer, porque se acontece muito rápido, a pessoa... depois, em 2 anos, ela virou totalmente incompetente, né? Se ela cresce muito rápido na função que ela está, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho que você tem toda a razão, Stênio. Compactua, quer dizer, do meu ponto de vista, compactua totalmente do que você falou. Stênio, queria te agradecer demais pelo teu tempo, disponibilidade em compartilhar essa história com a gente. Adorei o papo. Desejo muito sucesso aí na tua transição, na tua fase. Eu tenho certeza, né, que você vai ter, já está tendo e vai ter ainda mais, né? Tua história já fala por si só, é só repetir o que você já fez que não tem erro, né? Tudo que te trouxe até aqui é exatamente o que você precisa, tem muito do que precisa para ir para essa nova fase, né? Então, nossos votos aí, que você consiga atingir todos os teus objetivos, conta com a gente aqui também, do nosso lado, né? E para quem chegou até aqui, infelizmente chegamos ao final de ou felizmente, né, depois de um papo tão bacana, chegamos ao final mais esse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha com quem pode estar precisando desses insights. E se você está com urgência em fechar vagas de vendas e marketing de base da pirâmide na sua empresa, acessa lá o salesjobs.com.br.
que é a IDRtech da The For Sales Company, que está revolucionando a forma como grandes empresas fecham altos volumes de vagas de vendas e marketing. Por hoje é isso, a gente se encontra no próximo Raise the Bar. Um abraço para o Stênio, um abraço para o Lewis e um abraço para todos e todas que estão até aqui. Até lá!